observe que eu tenho aqui configure seu cliente de e-mail. E veja que ele me dá a URL do protocolo IMAP, a URL de conexão. Por padrão, sempre será na porta 993. Então, essa URL aqui é que a gente vai colocar lá na criação do nosso endpoint, do lado do Exchange Online. Então, vou copiar essa URL. Vou aqui no Exchange, vou colocar aqui. O tipo de autenticação, ele vai utilizar a Basic. No caso do servidor do local web, KingHost sempre será a Basic. Criptografia nenhuma. A porta 993 ele já traz como automático. E vamos clicar em próximo. Ele vai verificar o status da configuração do ponto de extremidade e vai criar o ponto de extremidade. Vamos aguardar. Ele está salvando. Vamos aguardar mais algum instante. Ele apresentou uma falha. Erro ao criar ponto de extremidade. A conexão com o servidor SSL não foi possível ser completada. Tá, deixa eu voltar aqui. Assim, pessoal, aqui a criptografia ela no caso é SSL, tá? Não é nenhuma. Passou batido esse detalhe aqui. Vamos clicar em próximo. Agora ele deve conseguir criar o nosso ponto de extremidade. Ele criou o ponto de extremidade, foi criado com sucesso. Ele fez a conexão com o servidor de origem, né, e salvou o nosso ponto de extremidade. Eu vou clicar em próximo. Ele vai pedir para eu adicionar as caixas de correio dos usuários que eu quero migrar. Isso quer dizer que eu preciso de um arquivo CSV já preparado com os dados das contas que eu vou migrar. Mas Douglas, como eu não tenho esse arquivo CSV, eu não conheço como é que prepara esse arquivo, como que eu vou criar esse arquivo? Como que eu vou proceder? Bom, então é bem simples. A própria tela aqui, ela fala para você baixar um arquivo CSV como exemplo. E a gente pode baixar o arquivo CSV somente com o cabeçalho, ou do cabeçalho com as informações de usuário de exemplo. Vamos baixar o de usuário de exemplo, porque aí você vai conseguir validar quais são as informações. Você veja que aqui embaixo ele tem uma imagem, e essa imagem ele fala quais são os atributos necessários. É o e-mail address do usuário, o username e o password. Então, deixa eu fazer o download do arquivo. Ele fez o download. Feito o download, agora você tem um arquivo de exemplo para você utilizar para fazer as migrações utilizando o protocolo IMAP. O que vocês vão ter que fazer? Eu vou abrir aqui o nosso arquivo, vou clicar nele com o botão direito e vou vir aqui em editar. Ele me jogou aqui na outra tela. Deixa eu arrastar para cá. E aqui está o meu arquivo CSV. Veja que eu tenho o e-mail address, o username e o password. No nosso caso, nós vamos migrar 9 usuários. Nós vamos colocar os usuários aqui para fazer essa migração. Douglas, eu tenho 300 contas de e-mail para migrar. Eu vou ter que preencher um por um na mão? Não, mas vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar esse arquivo e vou abrir ele no Excel. Então, bora lá. Vou dar um duplo clique. Ele vai abrir o nosso arquivo CSV. Com certeza você já sabe, né, que tem como separar coluna por vírgula. Como que a gente faz isso? A gente seleciona a primeira coluna, clica em dados, você vem em converter texto para coluna, delimitado, avançar, marca a opção de vírgula. Dá um concluir. Então aqui eu tenho separado por coluna os usuários que eu vou fazer a migração. Bom, e aí a gente já tem uma planilha para a gente preencher com os dados das contas que serão migradas. Então eu vou fazer o preenchimento. Então bora lá. Pegar o usuário. Vou pegar os usuários e digitar na coluna de e-mail address. Mas o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na administração.
do local web. O local web ele me dá a possibilidade de eu exportar essas caixas. Então o que eu vou fazer? Eu vou exportar aqui do local web, tá? Mas o seu cliente lá ele vai te entregar essa planilha com os e-mails. Eu vou abrir e ele já me trouxe aqui os e-mails. Vamos fazer com um bloco de notas para a gente fazer diferente, que vai facilitar a nossa vida aqui. Vou pegar esse aqui, vamos abrir ele com um bloco de notas, e aqui está. Então a gente não precisa dessa informação aqui, do nome do usuário, a gente só precisa do e-mail do usuário. Então a gente apaga, deleta essa informação. E a gente vai pegar só o e-mail do usuário. E a gente vai preencher aqui, ok? Então, o que a gente fez? A gente preencheu o e-mail address com o SAM account name da conta, que é o que vem antes do arroba. Então, a gente tem o usuário.mig 01, 02 até o 09. Esse é o SAM account name, seguido pelo nosso domínio, @dgloliveira.com.br. E aí eu vou precisar da senha que eu vou utilizar para cada caixa de correio dessa daqui. O protocolo IMAP, para mim, o Exchange conseguir conectar na caixa desse usuário aqui lá no local web, ele precisa saber qual que é a senha desse usuário. Douglas, quando eu estiver no cliente migrando todos os usuários, eu vou precisar saber a senha de todo mundo? Você vai precisar saber, porque é limitação do protocolo, tá? O Exchange não consegue conectar na caixa lá se ele não tiver a senha da caixa. Isso significa que o Exchange ele precisa ter acesso à caixa de e-mail lá na origem. Como o protocolo IMAP ele é muito limitado, eu preciso dessa senha para migrar a caixa aqui para o Exchange Online, para eu conseguir conectar na caixa e fazer uma cópia dos e-mails para o Exchange. Isso é um requisito para migração IMAP. Tá? Se você lá tiver no seu cliente que usa um local web, um King Host, esse cliente ele vai fazer a migração das caixas para o Exchange Online, ele vai ter que entregar a senha de todos os e-mails para você. Então, vou pegar aqui a senha. Então, essa aqui é a senha dos nossos usuários. Opa. Ok. Uma dica, tá? Se o seu cliente não quiser passar a senha de todos os seus usuários, você vai pedir para ele alterar a senha de todo mundo para uma única senha, para facilitar, tá? Ele pode até te entregar uma senha diferente para cada usuário, mas se ele te entregar uma senha igual para todos os usuários, igual estamos fazendo aqui, vai facilitar o processo de migração. Caso você tenha dúvidas do que preencher nesses campos, você pode fazer uma consulta na documentação da Microsoft. Aqui na criação do nosso lote de migração, veja que ele tenha uma documentação, saiba mais como importar vários usuários. Você clicando aqui, ele vai te levar para a documentação e aí ele vai te mostrar o que você precisa fazer para preencher os campos de todos os atributos que são necessários para a migração.